Janeiro foi um excelente começo de ano para gaming. Suda51 voltou a contribuir diretamente para a nossa comunidade. A Ada voltou aí para mostrar o cabelo dela em gráficos desta geração. Teve Kingdom Hearts 3 que nunca ia lançar. Cara, janeiro foi um ótimo mês de apresentação. E fevereiro segue num pique magnífico para 2019. Junto da DLC Pablo Vittar de Far Cry 5. Olá, meus queridos virgens, eu não vim para te ofender e sou virgem e hoje nós vamos ingerir as prévias de fevereiro. The Occupation. Durante os anos 80, no noroeste da Inglaterra, durante um clima político extremamente agitado, ocorre um atentado do qual você está encarregado de investigar. Com este visual um pouco mais sério e uma paleta de cores um pouco menos saturada, e este evidente carisma semi-cartoonizado, mas prezando ainda traços mais realistas, é quase impossível olhar para isso aqui e não pensar em BioShock Infinite. Essa aventura em primeira pessoa, que quase lembra um walking simulator, promete bastante pesar pro lado investigativo da trama. E eles enfatizam o quanto o tempo do player é importante e limitado. Essa premissa deles está bem forte e parece quase um thriller hollywoodiano de qualidade. Facilmente um dos maiores destaques deste mês. Charles, what the hell have you done? Crackdown 3. Putz, cara, esse jogo tá sinistrão, hein? Tem Terry Crews, tem cara de DLC de Saints Row, tem Terry Crews, daí você tem multiplayer de mira teleguiada, porque daí você tem uma movimentação visual e uma gameplay que mais aparentam da geração passada, porque flop down, flop, 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 flop down. 3. Aí, tio, tu não vai pagar um café, não? Não, tio, volta aqui, tio, paga um café, tio. Project Winter. Cara, você tem bastante daqueles joguinhos de Garry's Mod, ou então aqueles jogos de multiplayer que tem bombado bastante na Steam, com essa premissa dos traidores dentro de um grupo de amiguinhos. Mas eu sinto que poucas propostas conseguiram montar uma fórmula em cima dessa ideia que fosse interessante o bastante para sobreviver mais do que 5 minutos na sua livraria da Steam. Com esse visual low poly extremamente bem dosado junto da câmera isométrica, você tem essa proposta de 8 players tentando sobreviver pegando recursos e construindo e reparando coisas, enquanto entre eles existe um grupo de traidores, com o óbvio objetivo de sabotar o rolê todo. Para enfatizar, essa adaptação das fórmulas de multiplayer que Project Winter usa acaba fugindo bastante de uma simplicidade que pode ser meio nociva para a vida útil desses tipos de game. Embora o jogo em si não aparente muita coisa, eu acho que o choque de mecânicas vai ser uma parada interessante de se observar. Lacrae, New LGB Dawn. Diante de tanta lacração e avacalhação, estou meio atordoado, não sei o que Far Cry está fazendo. Aliás, eu acho que Far Cry não sabe o que Far Cry está fazendo. Mas eu sinto que isso já faz tempo. E como o episódio passado foi repleto de rednecks racistas e uma crítica forte a fanatismo religioso, nada mais justo que uma lacradinha. Ainda mais se, no processo, você puder reciclar o conteúdo quase que inteiro do episódio anterior de Far Cry. É isso aí, Ubisoft. Você tem mais é que agradar todo mundo com o mínimo de esforço possível. O que me faz refletir profundamente sobre o que estou fazendo com minha vida.
Será que Far Cry New Dawn por si só é uma crítica social da Ubisoft, que demonstra ao consumidor o tipo de lixo repetido que ele está disposto a comprar, desde que tenha a temática certa, na hora certa? Tudo isso enquanto a Ubisoft faz dinheiro e dá risada? Eu não sei, mas o plot certamente thickens. Acompanhemos este espécimen e vejamos os resultados num futuro próximo. Away. Journey to the unexpected. É interessante porque esse game se descreve como um feel-good FPS. E eu acho que ele tá falando sério, que é isso que ele tenta ser. Mas o que ele realmente parece é um FPS feito por alguém com esquizofrenia que não sabe que tem esquizofrenia. De uma forma ou de outra, essa mescla de anime 2D com esse mundo 3D, esse visual bem desenhado e todo colorido, e uma trilha sonora que mais parece música eletrônica produzida com a inocência do Bossa, junto de um déficit de atenção meio caótico, mas sempre feliz, e você começa a ver que ele está atingindo um produto final interessante, de um nicho quase que inexistente, mas ainda assim acessível. Juntando isso com essa ideia de FPS roguelite, esse game parece ser legitimamente divertido. Não use cocaína e não use LSD, tá? E definitivamente não use cocaína com LSD. Após revisão intensa e bastante cautela, eu venho anunciar que Away parece ser um destaque deste mês. The Liar Princess and the Blind Prince. Quando você fala em Nippon Ichi Software, geralmente a primeira coisa que vem em mente é Disgaea. De uns tempos pra cá, eu tenho visto eles explorarem uns lados um pouquinho diferentes. Desde aquele terror mais fofinho, tipo Yomawari Night Alone, até o game em questão, um side-scroller bem básico, mas meio diferentão. E a premissa do game é literalmente um príncipe cego sendo guiado pelo player, que seria este monstro tranquilão, disfarçado de princesa. Esse estilinho de experiência mais rápida e emocional, com uma narrativa um pouco menos convencional, e uma trilha sonora mais calma junto desse visual mais relaxado, tudo muito delicadinho e tal, essas propostas têm se traduzido em jogos bastante agradáveis, mas não tão memoráveis. Eu acho que o meu ponto todo aqui é dizer que eu gostaria de ver eles voltarem a produzir propostas mais marcantes. Personalidade é uma parada meio difícil de você estabelecer muito bem. E eu acho que eles estabeleceram bem isso. Agora só tá meio que faltando o jogo. Enfim, esse game parece bacana e fofinho de qualquer forma. Jump Force. Over the Shoulder Anime Brawlers. Essas categorias mais ou menos resumem a proposta desse tipo de fighter. Mas o que eles basicamente são é um filho entre Smash Brothers da Nintendo e um fighter convencional. O resultado meio que acaba sendo um daqueles fighters de 2 botões / jogo de ação acessível. É uma fórmula até bem divertida, mas ela busca alimentar a necessidade doentia daquela demográfica que fica perguntando: quem venceria o duelo? Naruto ou Goku? Lembrando que inscrito astronauta deixa like daqui até a lua! Além disso, estes anime brawlers da Bandai se replicam de forma assustadora. E em média, a construção deles é a mesma, com mecânicas secundárias que vão mudando ou evoluindo entre todos os diferentes anime brawlers que são... Bom, cara, vamos falar o que é logo. Eles são tipo os Dynasty Warrior dos fighters, cara. Sai todo ano um novo, ninguém realmente joga, mas segundo os números de vendas todo mundo joga e ninguém sabe explicar esse paradoxo. É isso. Mas Jump Force tem um diferencial. Esse visual de pornô amador. Você já notou que todo mundo aparenta ter um revestimento de vaselina espalhada pelo corpo todo? O interessante é que o game em si, quando comparado visualmente a outros anime brawlers, em média, está mais realista e melhor detalhado. Eu só não entendi a necessidade desse revestimento de papel filme que eles aplicaram nos personagens. Vai ver que é algum fetiche da demográfica inexistente que consome esse jogo? Otaku mal lavado, deixa nos comentários. Esse é um fetiche seu? Você gostaria de ver o Goku coberto de vaselina? Duelando o Naruto coberto de vaselina? Obrigado por sua contribuição Metro
Exodus. Fugindo dos cenários subterrâneos e da simplicidade dos primeiros games, Metro vem com uma proposta muito mais equilibrada, pelo menos para padrões atuais. Os elementos mais técnicos do jogo, como os sistemas de equipamentos e tudo mais, estão tentando se complicar, e isso acho que vai ser só positivo para a fórmula. Mas esta aposta em uma maior frequência de áreas mais abertas e esses cenários bem menos melancólicos podem acabar massacrando demais a proposta original. Também não pareceu uma necessidade de se manter fiel às novels de Dmitry Glukhovsky, nas quais o game se baseou. Para dar uma resumida, parece que eles querem aumentar a notoriedade e o valor da marca deles para a massa, com essa pegada um pouco mais perto de propostas como Fallout. Nessa carência que temos por um game tipo Stalker, eu acho que o futuro desta franquia é extremamente importante. Ape Out. Se Hotline Miami fosse sobre um gorila assassino, intelectualmente bem dotado, com esse estilo visual mais orgânico, minimalista e bastante peculiar, junto de uma trilha sonora de jazz sob o efeito de cocaína, ele com certeza seria Ape Out. Com essa personalidade extremamente forte, facilmente mais um destaque do mês. God Eater 3. God Eater é uma franquia com uma temática bem legal, visualmente agradável e com umas ideias muito boas. E bastante waifu material, cara. Seus personagens parecem ter saído direto de um anime teen e meio clichê, mas ele não deixa de ter um elenco gostável que se desenvolve bem durante a trama. Como uma quase réplica da fórmula de Monster Hunter, ele apela justamente para um lado que Monster Hunter nunca apostou muito: desenvolver uma história. Mas o pilar de maior sustento desta fórmula, com certeza, é o combate. A proposta repetitiva de Monster Hunter funciona porque farmar eternamente parece aceitável, uma vez que te apresentam um combate semi-ensaiado excelente, onde você está sempre tentando aperfeiçoar sua eficiência. E isso é tudo que God Eater não consegue fazer. O moveset que as armas em God Eater têm é bastante limitado. O jogo não é nada fã de punir o jogador. Os chefes são facilmente oprimidos quando os players resolvem brincar de montinho neles. Quando você joga offline, os NPCs quase funcionam como sua babá, então se você morre, ele tá sempre ali para te reviver. Aos poucos você vai se desprendendo de várias mecânicas mais defensivas e se confortando com a ideia de esmagar quadrado. O que é verdadeiramente revoltante e triste disso tudo é que o jogo em si ele é muito mais do que apenas esmagar quadrado. Ele só não sabe mostrar isso direito pro player, muito menos convidar o player a jogar de forma mais eficiente. God Eater é charmoso, cara, e ele parece um dos poucos games que conseguiriam competir de frente com Monster Hunter. Mas enquanto ele não se der no trabalho de ajustar este combate que já tem os ingredientes certos, ele nunca vai competir com ninguém. God Eater 3 não parece mudar nada disso. Talvez o jeito seja esperar Code Vein e ver se a inserção de mecânicas mais Souls-like não se tornam o ajuste que o combate deles precisa. Anthem. Entre aquela hype BioWare e um tanto de ceticismo, não tenho certeza o que esperar de Anthem. Inicialmente, o game parece Destiny mais profissionalizado. Um pseudo-MMO. Aquele tipo de fórmula que brilha bastante principalmente para um público de console. A jogabilidade do game parece estar extremamente bem feita, mas o que eles têm nos alimentado de gameplay dá uma impressão de que vai ser muito repetitivo. A forma com a qual eles apresentam o mapa é muito impressionante, parece quase todos os planetas de Destiny juntos num mapa só. O hardware medíocre de console tentando renderizar isso em tempo real, durante multiplayer, me parece apenas surreal.
o que me faz pensar que a possibilidade de um downgrade é bem plausível, principalmente com estas paisagens absurdamente detalhadas, que por sinal acho que poderiam ter um toque de personalidade um pouco mais forte. Muito desse game, comparado à trilogia de Mass Effect e ao próprio Destiny, deixa uma impressão bem menos marcante, embora dê para entender perfeitamente essa abordagem de paletas de cores mais séria e talvez até mais adulta. Mas até se falarmos dos modelos 3D e como o game é desenhado em geral, grande parte do tempo ele me desperta uma sensação de sci-fi futurista meio genérico. Diante de todas essas dúvidas, a que mais importa é quantas piadas sobre EA e loot box eu consigo nos meus comentários antes de mendigar uma cópia para review do game. É aquela coisa, cara, o não a gente já tem, e o sim nunca teremos. Então viva o câncer. Vixe, mitei muito, lacrei vereiro melhor mês. Devotion. Acho que todos estamos coçando por um game que legitimamente aterrorize o player, mesmo que apenas intrigando. Devotion parece ser um game que pode tirar essa coceira e sem apelar para jumpscares. Abordando uma temática religiosa e se passando em Taiwan, o senso de originalidade é quase que instantâneo. Este game fez minha vagina umedecer horrores, ele parece estar excelente e é facilmente minha hype do mês. É isso daí então, meus queridos virgens, estes foram os lançamentos de fevereiro. Lembrando que eu nunca vou crescer no YouTube, então eu conto com a sua ajuda para que possamos continuar lacrando pela internet. Deixo vocês com os suplementos do mês e lembrem-se, virgindade, eu escolho você. Até a próxima.